né? Não na teoria, não de palavras, mas viver a vida cristã, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo na prática. O que é na prática? Com ações, atitude, com obras, e não somente de falar, porque o mundo fala, todo mundo fala, mas não vive, né? Você lidar com pessoas que falam de paz, mas ele vive em guerra. Você lidar com pessoas que ele fala de amor, mas ele tem ódio. E tudo isso. Então, nós precisamos entender a nossa vida cristã cada dia mais na prática, como que nós devemos vivê-la, né? Nós falamos primeiro, vivendo a prática da obediência, o crente ser obediente. Segundo, a prática da comunhão, foi aonde nós paramos, né? Falando sobre comunhão com Deus, comunhão com Jesus, e hoje nós vamos falar sobre comunhão com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e 2, da nossa comunhão com o Espírito Santo. Atos, capítulo 13, versículo de número 1 e 2. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Amém? Aqui vai falar o quê? Da igreja, da comunhão da igreja com o Espírito Santo. A igreja estava reunida em Antioquia e o povo estava fazendo o quê? Servindo o Senhor e jejuando. Quem falou? Disse o Espírito Santo. Irmão, hoje está tão difícil de ouvir a voz do Espírito Santo em muitos lugares. E às vezes nós temos oportunidade de ouvir a voz do Espírito, mas a nossa sensibilidade, nós deixamos de ser sensível à voz do Espírito. Porque nós ouvimos a voz do Espírito no nosso intelecto, na nossa alma. E às vezes a nossa alma, o nosso intelecto está carregado de tantas outras coisas. E a gente não consegue ouvir a voz do Espírito, porque o Espírito, ele fala, quando nós estamos orando, ele fala na nossa mente, ele fala na nossa boca. E se nós não tivermos sensibilidade, para poder ouvir a voz, ser sensível à voz de Deus, nós abafamos na mente. Nós abafamos. Aqui a Bíblia diz que a igreja de Antioquia estava reunida, jejuando, estava ali homens, profetas, doutores, ensinadores, e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartar-me a Paulo e a Barnabé, né? Saulo e Barnabé e Saulo, para a obra que os tem chamado. Olha para os irmãos ver a importância de ter comunhão com o Espírito Santo. Porque quem vai levar eu e você até Jesus é quem? O Espírito Santo. Eu já preguei aqui, já dei estudo sobre Abraão, Eliezer, Isaque e Rebeca. Simbologia bíblica do arrebatamento da igreja. Os irmãos sabem, Abraão simbolizando o pai, Eliezer Damasceno simbolizando o Espírito Santo, e Isaque representando Jesus, e Rebeca representando a igreja. O que o Abraão falou para o Eliezer? Vai lá e prepara uma noiva para o meu filho. Eliezer Damasceno orou a Deus e deu as características da noiva que ele queria para o filho dele, que era assim, assim, assim. Se ela fizer isso, e ela fez. Então, irmãos, nós precisamos ter
sensibilidade. Às vezes tem hora que Deus quer falar com a gente, mas a gente está dando ouvido para A, para B, a gente está dando ouvido a tanta fofoca, a tanta mentira, a tanto disse-me-disse, e abafamos a voz do Espírito. Então, eles tiveram sensibilidade. E o Espírito Santo, irmão, ele não vai falar através de cadeira, ele não vai falar através de ventilador, ele não vai falar, não. Ele vai falar através de quem? De quem, irmãos? Quem que o Espírito Santo vai usar? Nós. É nós. Agora, para ele nos usar, nós temos que ser sensíveis. De ouvir a voz do Espírito na hora da oração, na hora da pregação. Porque Deus tem falado tanto, mas tem muita gente que ouve a voz de Deus e faz de conta que não ouve. Igual esse final de semana. Tanto que Deus falou, irmão, eu falei, quarta-feira vai estar bastante gente no culto. Mas Deus fala, ninguém dá ouvido, só dá ouvido na hora. Chora na hora, arrepende na hora, e depois volta à vida normal. Depois volta à vida normal, esquece de Deus, esquece da igreja, esquece da comunhão, esquece. Ah, pastor, mas eu estou assistindo em casa. Irmão, nós não somos crente em casa, nós somos crente em Jesus. E eu preciso compartilhar minha comunhão com os irmãos. Nós temos o culto ao vivo, mas é para quem? É para aqueles que não podem estar no culto. É para aqueles que ainda não são crentes. Agora, quem é crente tem o dever de estar na casa de Deus, para ter comunhão, para ouvir a voz do Espírito. Agora, escuta isso aqui dói, hein? Quem não está preparado para ouvir a voz do Espírito, não está preparado para o arrebatamento. Quem não tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, não vai ouvir a voz do Espírito na hora do arrebatamento. Porque na hora do arrebatamento, vai ouvir-se a voz de trombeta, a voz de arcanjo, e vai dizer assim, eis o noivo, sai-lhe ao encontro. E quem vai levar a noiva ao encontro do noivo? O Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é preparar quem? A igreja. É preparar nós. Só que nós estamos vivendo no mundo da lua, irmão. Os crentes da atualidade, do século 21, terceiro milênio, está no mundo da lua, está virando zumbi, igual que os filmes que fizeram há anos atrás, está tornando realidade hoje. Você está dirigindo na rua, o camarada está assim, ó, fone no ouvido, e o celular, e você tem que parar o carro, se você buzinar ainda te xinga. É desse jeito que nós estamos vivendo. Aí você viu um jovem da igreja com um foninho no ouvido. Olha, que benção, que jovem espiritual. Tira o foninho do ouvido e escuta. Você entendeu? É igual o hino, irmão. Para mim sentir a presença de Deus, eu não consigo sentir a presença de Deus com batucada. Para mim sentir a presença de Deus, tem que ser hino de letra, hino que fala. Hino que mexe com a alma, não é hino que mexe com a carne, não. Com a carne o mundo já mexe. Com a carne você escuta uma música lá dos anos 90. Nossa, é do meu tempo. Já mexe. Agora tem que mexer com a nossa alma. Tem que mexer com o nosso lado espiritual. Eu tenho que tornar mais crente, eu tenho que ser mais crente. Agora o povo, em vez de ficar mais crente, está ficando mais descrente. Cada dia que passa está afastando mais da presença de Deus. Será que muitos crentes estão esperando? Já que não querem ouvir a voz do Espírito, Deus vai ter que levantar uma jumenta. Deus vai ter que levantar um galo. Deus vai ter que levantar um peixe grande para engolir o camarada, para ele ouvir a voz de Deus. E hoje Deus não vai jogar ninguém no mar e o peixe grande vai engolir, não. Hoje a voltinha de... Jonas deu volta de submarino, né?
O submarino hoje é UTI, CTI, é lá, uma voltinha lá. Aí lá a pessoa, Deus me perdoa, que o Senhor me curar, eu não vou faltar nenhum culto, eu não vou para a igreja todo dia. Aí Deus cura ele, 1 mês, 2 meses, ele cumpre. 3 meses para frente, vaza. É isso que acontece. E aqui, o Espírito falou, ó, aparta Barnabé e Saulo. Para quê? Para a obra que os tenho chamado. Vamos mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55 a 60. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55 a 60. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-os da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impuste esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Esse adormeceu aí não é dormir não, irmãos. Esse adormeceu aí é o quê? Morreu. Ele vai, como se diz, já era. Aí fala da comunhão de Estevão com o Espírito Santo. Aí vai falar no versículo 55, mas ele, estando cheio do quê? Mas ele, irmão, para não negar Jesus tem que estar cheio. Senão festa pagã te faz negar Jesus, música secular te faz negar Jesus, porque você está vazio. E quando a pessoa está vazia, quer procurar alguma coisa para preencher o vazio dentro dele. Se tem alguém procurando alguma coisa para alegar o coração lá fora, é porque Jesus já saiu. Porque aonde Jesus está, a alegria, a paz, a gozo, a bondade, a longanimidade. Agora quando a pessoa, eu vou dar uma voltinha no mundo, é porque ele perdeu Jesus. Aonde que Maria perdeu Jesus? Na festa. Maria perdeu o filho na festa. E quantos estão perdendo Jesus na festa? Não estou falando festa da igreja, até da festa da igreja. Antigamente faziam os congressos, acabava o congresso, os líderes de jovem tinham que ficar esperto, senão eu acolhava lá no pátio da igreja, lá tá. Você entendeu? Era desse jeito. Pulava, sapateava, gritava. Você falava, esse é de fogo mesmo. Véio. Mas era fogo dos dois lados. Era fogo espiritual, não sei se... E era fogo de fogo mesmo. Então, veja bem. Estevão, cheio do Espírito Santo. O que ele estava fazendo com Estevão? Apedrejando. Irmão, para aguentar a pedrada tem que estar cheio. Por que tem crente que sai da igreja e joga a culpa em todo mundo? É porque ele está vazio. Porque se ele tiver... Irmão, ó, deixa eu te falar uma coisa para você. Ninguém tira ninguém da igreja. Problema não tira ninguém da igreja. Você sabe? O que tira é quando nós nos esvaziamos de Deus. Ah, mas fulano, irmão, eu não sirvo fulano, eu não sirvo ciclano, eu sirvo a Deus. Agora, eu vou... Engraçado, né? O time perde, o torcedor abandona o time? Continua lá. E gasta uma fortuna, irmão, porque para seguir um time, torcedor fanático, para seguir um time, ele tem que ganhar muito dinheiro, porque viaja para o Brasil todo.
E tem que pagar a entrada, tem que pagar a comida, tem que pagar. Sai caro. Sai caro. Mas o time perde, ele abandona? Engraçado. O crente, uma luta dentro da igreja, ele abandona a igreja. Ele abandona Jesus. Ele larga Jesus, como se Jesus fosse culpado. E Jesus não é culpado, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, de que se queixa o homem? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Nós queixamos é porque nós estamos errando. Se nós não errar, nós não vamos queixar. Mas se nós errar, nós vamos queixar. Por quê? Porque vai vir o problema, vai vir a luta, vai vir a dificuldade. Porque tudo que nós semeamos, nós colhemos. Para colher tem que plantar. Para colher tem que plantar. Aí Estevão, cheio do Espírito Santo, eles jogando pedra nele, ele falou assim, ó, vocês podem jogar pedra. Eu estou vendo outra coisa. O que você está vendo? Eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita. Eu estou vendo Jesus de pé ao lado do Pai. Aí que eles apedrejou mesmo. Lá no final, no versículo 60, qual foi a oração de Estevão? O que é lhe imputar esse pecado? Senhor, não registra esse pecado. Não cataloga esse pecado, não. Perdoa eles. Eles não sabem. É igual Jesus fez. Jesus não fez? Eles não sabem. Irmão, você está morrendo. E o camarada zombando na tua cara. E você olhar e as pedras comendo. E você falar, Deus, perdoa eles. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque hoje, conforme o jeito... Olha, você vê, tem crente que não aguenta cara feia. Conforme o jeito que você olhar para um crente... Eu não vou naquela igreja mais, pastor, olhou para mim com a cara feia. Meu Deus do céu, ela é desse jeito mesmo, mãe. Então a pessoa, ele fica caçando pretexto. Irmão, quando a pessoa começa com isso, a jogar a culpa num, culpa no outro, é porque ele não quer Jesus mais. Quando a gente estava lá no mundo, a gente procurava as coisas para preencher o nosso coração, sim ou não? Quem gostava de cachaça, procurava cachaça. Quem gostava de chupeta do diabo, chupava a chupeta do diabo. É? Se Deus tivesse feito o homem para soltar fumaça, Deus tinha posto o nariz na cabeça, saía para cima. Mas Deus não fez. Não é? Você pode ver até os ônibus hoje, os caminhões hoje estão saindo, o escapamento era embaixo, agora está pondo em cima, né? E a pessoa está que canudo de fumaça, então põe para cima aqui. Ó. Deus, irmãos. Então, nós temos que ter essa graça que Estevão teve de perdoar. Está me matando, mas não perdoa eles. Perdoa eles, Pai. Só cheio do Espírito Santo, irmão. Você sabe que hoje tem crente, conforme o jeito que você pisar no calo dele, porque cada um tem um calo, irmão. Tem um calinho. E tem gente que sabe suportar, e tem gente que não aguenta. Tem gente que aguenta um pisado no calo, mas tem gente que não suporta, não é? Eu me lembrei agora do Cristiano, um dia que aconteceu um negócio lá da máquina lá na... Foi Deus que te guardou. Quer dizer, a gente, irmãos, se não for o Espírito Santo, pensa bem se não fosse o Espírito Santo de Deus na sua vida. Vira morte, porque se você for reagir de acordo com o que está vindo, você fala, vou apagar esse camarada. Vou mandar ele embora mais cedo. Mas Estevão, perdoa eles, Pai. Perdoa. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Comunhão com o Espírito Santo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus é o quê? Esses, ainda faz questão de dizer, esses são filhos de Deus. Então não é qualquer um, irmã Rita, que é filho de Deus. Como todo mundo, não, nós somos todos filhos de Deus, nós somos... Não. Nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz. Nos tornamos filhos por adoção. Como se diz, em Cristo Jesus recebemos a doação de filhos. Ah, mas então se eu não aceitar Jesus, eu não sou filho? Eu sinto muito de dizer. Não é. Ah, então o que eu sou? Criatura. Deus te criou. Aí a criatura, ela está no lugar do quê? De bastardo. O que é bastardo? Que não é filho legítimo. Cria ele, mas não tem parte na herança. Só tem parte na herança os filhos. Os bastardos não. Porque Deus cria todo mundo, sim ou não? Deus cria o bom, o ruim. Deus dá saúde para pessoa boa, para pessoa ruim. É para todo mundo. Só que tem uma diferença entre filho e criatura. Aqui fala, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, quando aceitamos a Jesus. Vamos mais, letra D. Comunhão com os irmãos. É fácil ter comunhão com os irmãos? Sim ou não? E tem que ter. Você quer ver? O problema já começa na família. A Bíblia nos mostra que o inimigo do homem serão os de dentro da sua própria. Lá no livro de um profeta menor, ele já falava assim, ó, no tempo do fim, haverá nora contra sogra, sogra contra nora, e vai aquele negócio para lá, vai para cá, vai para lá. E tudo acontece. E o inimigo do homem são os de dentro da sua própria casa. Aí aqui fala, comunhão com os irmãos. O Salmo 133:1 fala o quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Que união, irmão, é união. Que união. É união, tem gente lendo errado aí, não é união não, porque tem gente fincando a unha. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam aí em união. Essa união, irmão, ela é recíproca. Ela tem que ser de mim para você e de você para mim. Igual às vezes a pessoa, pastor, eu vou participar da ceia. Eu estou em comunhão com Deus, estou bem com Deus. Mas peraí, você está bem com seu irmão? Não, então não está bem com Deus. Porque para mim estar bem com Deus, eu tenho que estar bem com meu irmão. Ou não? Ou eu estou errado? Ué. Se você lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão tem alguma coisa, quando você larga a oferta lá, vai lá e conserta com o teu irmão, depois você vem e oferece a oferta. E quantas ofertas estão sendo oferecidas no altar do Senhor com raiva? Pessoa, quem não te viu na prova não te ajudou, vai se arrepender. Já canta olhando para a pessoa. Quem não te ajudou, é sabor de mel. Quem te vê no palco, ainda bem que eu até esqueci. Que jeito que canta. Que é hino de vingança. Ué. Quem não te ajudou, a casca fora. Pensou? Se você for por fora, quem não te ajudou, você fica sozinho. Porque são poucos que ajudam, irmãos. São poucos que estão dispostos para reclamar. Irmão Olímpio, tem caminhãozada, carretada. Mas para ajudar, um fusquinha lotado.
Você entendeu? Então, comunhão com os irmãos. Êxodo 18:8. Êxodo 18:8. Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Olha aí, irmão, comunhão com os irmãos. Moisés tinha comunhão com quem? Com o sogro. Ele contou tudo que Deus fez, ó. Abriu o mar vermelho, Deus fez isso, Deus fez aquilo, meu sogro. E meu sogro, e meu sogro, e meu sogro. Né? Os genros têm que agradar o sogro. As noras também. Né? A Bíblia manda assim que não é para comparecer diante a sogra com a mão vazia. Tem que levar alguma coisa para a sogra. Tem que levar. Ai, ai. Moisés falou, ó, meu sogro, é o seguinte, Deus fez muita maravilha para nós. Como chama? Irmão, tem gente que confunde. Eu não me lembro aqui agora, mas ó, que eu lembrar. Às vezes a pessoa fala, o sogro de Moisés não chama Jetro, viu, irmãos? Jetro é título. O sogro de Moisés chama Ruel. Entendeu? Então, o sogro de Moisés, Jetro. É título. Ele chamava Ruel. Eu não me lembro o versículo agora. Se eu lembrar aqui, eu mostro para os irmãos. Mas, comunhão, irmãos. Você vê, Moisés estava compartilhando as maravilhas de Deus com quem? Com o sogro. Eu aqui compartilhar minhas maravilhas com a sogra, aqui, ó. Deus me livre. E tem uns que é tão mal, que ainda fala assim, que sogra tinha que ter 2 dentes. Um para abrir garrafa, outro para doer. Desse jeito que eles falam. E a Bíblia manda nós o quê? Compartilhar. Compartilhar. Ah, mas a minha sogra não combina comigo. Mas combina com ela. Combina. Porque a sua flor veio dela. Sem a sogra não tinha a benção. Sem a sogra não tinha a benção. Ou tinha? Não. Então a gente tem que carinhar a sogra. Levar um presentinho de vez em quando. Eita Jesus, tem misericórdia. Estou pregando aqui, mas doendo os lombos. Mas dói mesmo. A gente é muito falho. A gente é muito falho, irmãos. Né? Porque nós não vamos ter as pessoas para sempre com a gente. Tem que abraçar quanto pode. Tem que amar quanto pode. Porque amanhã, pensa bem, eu estou aqui com os irmãos hoje, amanhã eu não estou mais. Você entendeu? A vida é essa. E quantas vezes eu tive a oportunidade de abraçar alguém e de conversar com alguém, de pedir perdão para alguém, né? Nós não tira tempo para abraçar os filhos, né? Mal hoje está abraçando a esposa. Quando não podia, que namorava, não podia ficar grudado, ficava. Casou, agora pode ficar grudado, desgrudou. O encontro de casal é dia 14, né? Mas é a palavra de Deus que está falando aqui. Alguém está precisando de ouvir. Aqui ou lá na internet. Então, Moisés contava para o sogro. Ô, meu sogro. Intimidade. Ah, eu não vou na casa daquele velho de jeito nenhum. Deus me livre daquele velho. Conversa demais. Ele começa com as histórias dele lá do tempo das bolinhas.
Porque as pessoas mais idosas, irmão, a tendência delas é essa mesmo, meu filho. Você sentar com eles, o assunto sempre vai ser o mesmo, e você tem que suportar. Você vai lá num domingo, aquele negócio, aí você volta no outro domingo, parece que está com Alzheimer. Pá, aquele negócio. Ah, você lembra? Lembra? Não, eu estou novo. O que eu vou lembrar? É desse jeito. Mas a gente tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão. Tem que ter. Vamos mais. 1 Samuel 23, 16 e 17. 1 Samuel, antes de 2 Samuel, é lógico, né? É óbvio. Primeiro Samuel 23, 16 e 17. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Aqui fala de comunhão de quem? Davi e quem? E Jonathan. Quem? Irmãos, Jonathan estava traindo o pai dele? Não. Ele já estava tendo a visão que o pai dele tinha se perdido. Aí o que ele fala? Davi, o meu pai está caçando para te matar. Porque ele está com inveja de você. E tem mais. Levantou-se Jonas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. Davi, não desanima, Deus é contigo. Deus te chamou, Davi. E tem mais. Você vai ser rei deste povo, e eu vou ser o segundo seu. Aqui, está aqui, E disse: não temas, que não te achará a mão de Saul. Quer dizer, o meu pai não vai te achar. Você pode ficar despreocupado, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o quê? Segundo. E também Saul, meu pai, o pai dele já sabia. Irmão, a coisa mais difícil é quando a pessoa que não consegue ser o que você é, e sabe que Deus vai fazer de você o que você é. Você viu aqui? Saul sabia que Davi ia sentar no trono. Esse menino vai tomar meu lugar. O que ele quis? Matar ele. Só que o filho dele se tornou um dos melhores amigos de Davi, que foi Jonatas. Um dos melhores amigos. Então fala de comunhão, irmãos. A comunhão não é uma comunhão falsa. Não é uma comunhão que na hora que você está em aperto, a pessoa te pula fora. Sabe, é igual a amizade do mundo. Quem viveu no mundo aqui sabe, a amizade do mundo é assim. Eu estou contigo porque deve Aí você enche a cara, o outro enche a cara, aí arruma briga, você apanha sozinho. Cadê os amigos? Te largou lá. Quer dizer, então, comunhão, confiança. E outra, para ter uma comunhão, você tem que ter confiança na pessoa, irmão, porque a coisa mais difícil que está hoje é confiar. A Bíblia fala assim que há amigo mais chegado que um irmão. Olha para você ver. Há um amigo mais chegado do que um irmão. Então, nós precisamos de ter comunhão. Pastor, então eu vou na casa do irmão. Não, todo dia. Não, também não, irmão. Tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala assim, não fica indo na casa do teu vizinho todo dia, não, para que ele não enfade de ti. E fala, casca fora. O que você está fazendo aqui de novo? Aqui de novo. E tem gente que é tão elegante, que só chega na hora do almoço. Só chega na hora do café.
2 horas da tarde, parece que sente o cheiro. Ah, eu senti de Deus. Eu falei, não é Deus não. Deus não está nesse negócio. Você sentiu da carne. Deus me revelou. Revelou. Você sabe que essa hora é hora de café? Deus não precisa revelar café. Né? Nossa, cheguei na hora certa. Aí olha, mas vocês fez a conta? Foi. Quando você vier, você avisa. Que aí nós faz um tacho. Irmãos, então veja bem, o Jonatas e Davi, eles tinham uma comunhão. É tão bom. Engraçado, né? Em festa, eu não sei se as pessoas ficam cheias do Espírito Santo só no dia de festa, eu nunca vi isso. É um tal de abraçar, um tal de... Depois passa perto um do outro, nem paz o Senhor fala. Misericórdia, que negócio é esse? Isso não é Espírito Santo não, hein? Está errado. No dia... Aí passa, esvazia. Não conhece a gente. Está queimado. Não, está queimado não, está torrado. Pera aí, irmão, pera aí. Faz o Senhor, irmão. Ué, que é isso? Você é crente só na festa? É, irmão. Está ficando desse jeito. Pelo jeito nós vamos ter que fazer festas domingo, quarta e sexta, toda semana. Aí todo mundo está na festa. Mas só tem uma festa que só vai participar quem tem comunhão com o Espírito Santo. Aqui pode participar das festas, de congresso, pode participar de conferência, pode participar de estudo, pode participar de tudo. Mas lá de cima, a festa lá de cima, é preciso ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com o próximo, com o irmão, com a irmã, com todos. Nós precisamos. Porque tem irmão que fica olhando no outro com o rabo do olho, assim, não sei se olho tem rabo, tem gente que fala, vai dizer, que estão me olhando com o rabo do olho aí? É porque olha assim por trás, né? Você consegue ver atrás. Assim. Não é, irmãos. É, mas tem gente que olha na gente e ri. Às vezes é a hora que eu estava rindo e vai. Aí se ri, fala. Se não ri, fala. Se faz cara feia, então usar máscara. Tem que usar máscara. Todo jeito tá ruim. Vamos mais. Os discípulos. Lucas 24. Não, antes aqui primeiro. Daniel e seus companheiros. Daniel 2:17 a 19. Então Daniel foi para sua 2:17. Acabou a pita? Daniel 2:17. Olha aí, irmãos. O que fala, né, a palavra de Deus. Daniel 2:17 a 19. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a quem? Ananias, Misael e Azarias. Os irmãos veem que não é nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego. Ananias, Azarias e Misael. Fez saber os seus companheiros para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros
não perecesse com o resto do sábio de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Comunhão de Daniel com seus companheiros. O rei teve um sonho, e os magos de Babilônia, nenhum soube revelar. Nenhum soube contar o sonho que o rei teve. Você sabe por que eles não conseguiu revelar o sonho que o rei teve? Porque o rei falou assim, eu sonhei, só que o sonho escapou. Agora eu quero que vocês me lembrem o que é o sonho. Você tinha que lembrar, como é que você vai lembrar, gente? O sonho me escapou, está lá o texto. Quer dizer, eu sonhei, mas o sonho me escapou. Ou seja, o sonho passou, eu esqueci. Eu quero saber. Mas que jeito, não tem ninguém que sabe isso. Aí Daniel falou assim, o rei ia matar todos os magos, feiticeiros, macumbeiros, ia matar tudo. Se vocês não falar, eu mato todo mundo. Aí Daniel ficou com dó deles morrer, chamou Ananias, Azarias, Misael e falou, vem cá, tem um problema para nós aí. 6 horas mesmo, que o rei teve um sonho, e nós vamos orar para Deus revelar. Quando foi de noite, o que aconteceu? Deus revelou o sonho para Daniel. Irmão, companheirismo, comunhão, união. Por isso que é bonito quando a pessoa, irmão, continua orando por mim, eu estou orando por ti, hein? Mas ora mesmo, irmão, pelo amor de Deus, não fica só de fala, não. Irmão, eu oro para você 24 horas, também é mentira, porque não tem jeito de orar 24 horas, você tem que tirar a hora para dormir. Não é? Então, Daniel, ele compartilhou. Nós temos comunhão, compartilhar com vocês, o negócio está feio para nós. Porque se nós não descobrir, se Deus não revelar, vai morrer os magos, vai morrer os adivinhos, e nós também vai morrer. Rei, o sonho que o senhor sonhou e passou de ti é isso e isso. Peraí, como é que pode? Como é que tem um homem que tem um espírito desse? Porque Deus encheu Daniel, irmão, sabe do quê? De sabedoria e conhecimento. Deus encheu Daniel de sabedoria. Deus encheu Daniel de conhecimento. Nós precisamos, irmão, pedir Deus. Esse dia eu estava lendo Provérbios capítulo 4, busca a sabedoria e o conhecimento. Busca a sabedoria e o conhecimento. Sabedoria, você busca conhecimento e busca sabedoria. Para que buscar conhecimento? Para você conhecer. E para que buscar sabedoria? Para aplicar o que você conheceu. Porque não adianta você ter conhecimento e não ter sabedoria para aplicar o conhecimento que você tem. Não adianta. Conhecer tudo e não ter sabedoria para aplicar o conhecimento que você tem. Então você pede, Deus me dá sabedoria, mas me dá conhecimento. Me dá conhecimento, mas me dá sabedoria. Por isso que existe 2 dons do Espírito Santo. Dos 9, existe 2. Os 2 primeiros que Paulo fala assim, o dom da palavra da ciência e o dom da palavra da sabedoria. Os 2. Você tem o dom da palavra da ciência e do conhecimento. Deus te dá o conhecimento. E Deus te dá o dom da palavra da sabedoria. Para quê? Para aplicar o seu conhecimento. Aí junta a unção com o conhecimento e a sabedoria, a glória de Deus toma conta da nossa vida. Por que hoje não está acontecendo? Porque hoje, em muitos lugares, está igual supermercado. No supermercado, quando você está com preguiça de fazer uma feijoada, quando você está com preguiça de fazer uma comida, você vai lá no supermercado, lá tem feijoada enlatada, lá tem macarrão, tanto de coisa enlatado, cozido já. Você vai só esquentar. E é o que está acontecendo hoje. O povo hoje está comendo palavra enlatada. Está parecendo quando você abre uma lata de sardinha. Meu Deus, o que ela faz? Recende o ambiente. Deus me libertou da sardinha. Eu fui liberto. Eu gostava demais. Então, irmãos, Daniel tinha comunhão com seus companheiros, os discípulos. Lucas 24, 14.
Lucas capítulo 24, versículo 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Quem ia falando? Os dois discípulos no caminho de Emaús. Os dois discípulos estavam falando, caminhando e andando, voltando para Emaús. Eles ainda tinham comunhão, mas tinham perdido a esperança. Falou, opa, nós pensávamos que aquele homem seria o salvador do mundo, mas morreu faz 3 dias. E Jesus depara-se com eles e eles não conhecem Jesus. Depois que Jesus foi na casa deles, lavou o pé, partiu o pão e desapareceu, ele diz, na verdade aquele lá era o Cristo, que falou para nós que no 3º dia iria ressuscitar. Aí eles voltaram novamente para Jerusalém para ficar com Jesus. Então é comunhão, irmãos. Lembra de Elias? Elias e Eliseu. A Bíblia fala que antes de Elias ser arrebatado, Elias e Eliseu iam andando e falando. Será que ele estava falando, hein? É um mistério, né? Elias e Eliseu iam andando e falando. Quando veio um carro de fogo e separou Elias de Eliseu, e Elias foi tomado num redemoinho. Elias não subiu no carro de fogo, irmãos. Elias subiu no redemoinho. Carro de fogo separou os dois. E ele foi levado por um redemoinho para o Senhor. Então, comunhão, irmãos. Outro, para nós estarmos encerrando. Jesus e os discípulos, João 18, 2. João 18 e 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Olha aí, Judas conhecia o lugar que Jesus ia, porque Jesus sempre reunia com quem? Com seus discípulos. Reunia com seus discípulos. Reunia com seus discípulos. Vamos mais, para encerrar aqui. Comunhão, se possível, com todos. Sim. Se possível, com todos. O que está dizendo aqui? Eu ter comunhão com todos. O que é com todos? É só os irmãos da igreja? Se possível, irmão. Porque vai ter hora que não vai ter possibilidade. Como que você vai ter comunhão com quem está nas trevas? E a Bíblia chega a dizer que comunhão tem as trevas com a luz. Você pode ver. A noite não combina com o dia. A noite escurece. Quando o sol aparece, a noite vai embora. A escuridão vai embora. Assim é a nossa vida. Eu não posso ter comunhão com quem não tem comunhão com Deus. Eu posso, assim, eu não vou desfazer das pessoas. Eu não vou ter preconceito das pessoas. Mas eu não vou ter o convívio que elas têm. Eu posso respeitá-las, eu posso amá-las, mas eu não vou ter comunhão. Tem um provérbios no mundo que fala assim, me fala com quem tu andas. E eu vou dizer quem você é. É porque hoje com quem você anda é o que você é. Você pensa bem, 2 crentes gelados andar junto. Vira um picolé. E 2 crentes tição. Vira uma fogueira. E agora, andar um crente gelado e um crente quente, o que vira? Se não
Se o frio não esquentar, os dois ficam morno. Porque a tendência é assim, ó, o frio, ele tentar apagar a fogueira do outro. Porque as coisas do mundo, irmão, chamam mais atenção aos olhos. Espiritualmente, não. Você fala assim, o mundo não tem nada que presta. Irmão, tudo no mundo presta, mas para nós não serve. Você entendeu? Lá no mundo, se você estivesse lá no mundo, não estivesse na igreja, estivesse lá num estádio de futebol, tivesse um jogo agora, e você era torcedor fanático, e você não estava na casa, você ia estar lá. Então quer dizer que o mundo é bom para quem está lá. Nós que já saímos de lá, não é bom. Não presta. E se você for para o mundo, você vai ser igual lixo no mar. Você sabe por quê? O que o mar faz com o lixo? Rejeita. Joga para fora. Que não é seu lugar, não. Assim é o crente que desvia. Ele ficou muito tempo na igreja, ele vai lá para o mundo, o povo lá do... Você não é crente? Não, que não é seu lugar, não. Pode voltar lá para a igreja. Vixe. Me dá um lavrado. Não, você não pode, não. Você é crente. Me dá uma cajibrina. Não, você não pode, não. Eu vi você é da igreja. Não, eles mesmo rejeitam, irmãos. Eles mesmo rejeitam. É igual aquele irmão que foi, ele falou, eu não estou dando conta mesmo, eu vou desviar, desviou, foi para a discoteca. Quando chegou na discoteca, lá bebeu, foi dançar, quando foi dançar, e não sei o que aconteceu lá, um chegou e falou, o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar, aqui não é lugar de crente, não. Seu lugar é na igreja. Pessoa do mundo, aqui não é seu lugar, não. Você entendeu? Então, o próprio mundo rejeita. É igual o mar. Você joga pet, você joga lixo lá no mar, ele retorna tudo para a terra. Devolve tudo. Então, veja bem. Se possível, comunhão com todos. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Possível, quando tiverem vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quando estiverdes em... O que é estar em nós, irmão? É porque tem hora que nós não estamos no espírito. Tem hora que nós estamos no osso. Ou nós conseguimos andar no espírito 24 horas. Se você consegue andar no espírito 24 horas, tchau. Vai com Deus. Por quê? Você vai ser arrebatado aí. Você não fica aqui não. O problema é que nós não conseguimos. A mente nossa não ajuda, os olhos nossos não ajudam. Nós somos muito falhos. Nós somos muito pecador. E nós vamos ser salvos pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus na nossa vida. Porque a nossa, você olha assim, nossa, todo mundo santinho, eu queria ser igual ao irmão, depois o irmão, eu queria ser igual a ele. É um querendo ser igual ao outro, e o outro, cada um é pior do que o outro. Ué. Enquanto nós estiver aqui, irmão, essa carne aqui, a gente tem que dominar ela, senão a gente se entrega. Sabia? Oportunidade não falta. O mundo oferece. Está aí, ó. Nunca foi tão fácil cair espiritual como está hoje. Mas a gente tem que sujeitar, rejeitar, sujeitar a Deus, resistir
Irmão, tem crente que não tem paz nem com cachorro. Nem com o passarinho. Não tem paz nem com o cachorro. Já achei o cachorro, tadinho. Fica no serviço o dia inteiro. Aí o cachorro vem todinho, banando o rabo, assim pro lado dele. Ah, sai pra lá que eu já sofri demais hoje. Tadinho. Não tem paz. O galo canta, implica com o galo cantar. O miserável, quer dormir. Não tem paz. Tem gente que não tem paz com ninguém, irmãos. Você sabia que tem gente que não tem paz nem com ele? Ué. Surgiu um casamento agora, um tipo de casamento, você pode casar com você mesmo. Você vai lá e casa com você mesmo, você não precisa dividir nada com ninguém. Se quiser separar no dia que você quiser separar, divorciar, você não precisa dividir nada com ninguém. Aí você vai chegar lá, pensa bem, você casa com você mesmo, esses dias eu vi, casa com você mesmo, e de repente, você começa a brigar com você mesmo. Aí você vai lá diante do juiz, eu quero largar. Eu não estou aguentando esse camarada mais. Quer dizer, tem hora que nós mesmos não suportamos nós. Tem hora que a gente tem que olhar no espelho e falar, Deus, me muda. Quero mudar. Mas não é de casa não, irmão. Mudar o procedimento. Mudar as atitudes. Mudar de casa não adianta nada. Vou mudar daqui porque acho que o problema está aqui. Aí você muda, o problema vai junto, porque o problema não é a casa. O problema é a gente. Você pode morar num palacete. Pode morar num palácio. Se você não resolver o problema vai lá para o palácio. O problema é nós. O problema somos nós. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Nega-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Não fazer o que eu quero. Não fazer o que eu quero e fazer o que Jesus quer. E eu te pergunto, é fácil fazer o que Jesus quer? E é fácil fazer o que eu quero? Opa! Na hora que a gente está fazendo o que a gente quer, beleza, gostoso, ei, maravilha. A hora que vem o preço, o que eu fiz para merecer? Eu não fiz nada, Deus, eu sou um caco, eu sou um banco. É desse jeito. A nossa vida é assim. Então, irmão, nós precisamos muito da misericórdia, da bondade de Deus. Olha aí, comunhão, se possível, com todos. Para encerrar, Gênesis 13 e 8. Gênesis. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Irmão, Deus prosperou tanto Abraão quanto Ló, os dois prosperou, e o rebanho deles cresceu demais. Aí começou a briga dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Não, isso aqui é isso aqui é do Abraão, não, isso aqui é do Ló, e não estava cabendo eles na terra mais. Aí Abraão chega para eles e fala, olha, a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmão somos. Eu tenho que ter comunhão com o meu irmão, ainda que meu irmão seja um bode, porque na igreja, irmão, não tem só ovelha. Deixa eu contar só para vocês daqui. Na igreja não tem só ovelha. Pode falar para sua irmã, para o seu irmão. Na igreja não tem só ovelha. O que tem na igreja também? Bode. E bode fede. Bode
Acho que nem o inimigo pode com eles. Bode cabrito. Aquilo, se você deixar a porta da sua casa aberta, ele entra dentro do guarda-roupa, entra dentro do armário, da geladeira, derruba tudo. Tudo. Destrói tudo. Então, Abraão chega para Ló e fala assim, ó, vamos parar de briga, vamos parar de contenda. Os seus pastores com os meus pastores. Nós somos irmãos. E nós temos que ser exemplo. Irmão, eu fico vendo essa brigaiada de igreja. Ah, não vai lá na igreja fulano, não pode ir na igreja do outro. Ah, não. Mas se não pode, vai para onde então? Que céu é esse? Ah, vai chegar lá no céu, está lá. A Igreja Assembleia de Deus da Colheita, fundada no dia 14 de março de 2014. É aqui, irmãos, a nossa. É assim? Não. Não. Lá quando você chegar, vai ter irmão da presbiteriana, vai ter irmão da cristã, vai ter irmão da Deus e Amor, vai ter irmão da Universal, vai ter irmão da Mundial, vai ter de tudo. Aqueles que servem a Deus de coração, de espírito, alma e corpo. Vai estar lá. Até aqueles que tem gente na igreja, que virou juiz da igreja. Se aquilo lá for para o céu, às vezes ele vai e a gente fica. Porque a gente olha muito pela aparência. E a aparência se engana. Não mede as pessoas pela aparência, irmão. Vai conversar com elas. Às vezes você ouve, nossa, que ali, se aquele for para o céu, até o cão vai. Peraí, você não conhece a vida íntima da pessoa? Ela com Deus? Ah, mas a roupa dela, ela não está vestida de crente. Oh, mas qual é a roupa do crente? Ela está vestido. Ela está bem vestido, não está mostrando o corpo, não está com roupa decotada. Misericórdia, Jesus. Até os nossos irmãos lá no YouTube assustou agora, hein? Eita, Jesus. Não é verdade? Então, irmãos, Deus possa abençoar a nossa vida. Vou ter que parar. Deus abençoe os irmãos. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato.